Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje, sábado, 16 de maio, está no ar o 18º episódio de Paulo Maloca, a série. Após Paulo Maloca balear o alvo na cabeça na porta de um bar no Rio de Janeiro, é surpreendido por uma chuva de tiros vindas de todo lugar. A reação de seus companheiros é rápida e imediata, iniciando um confronto armado de ambos os lados. Depois de todo o tiroteio, se constata a morte de mais um no Rio de Janeiro. E Paulo Maloca se levanta para seu último acerto de contas. E após se vingar e novamente constatar que um tiro é um tiro em qualquer lugar, aonde não ficou ninguém para testemunhar, na rua nem cachorro ficou, quem dirá morador. O grupo, sempre unido, sai do local sem nenhum ferido. Com o sargento Juarez na direção, seguem saindo do Rio de Janeiro com destino ao estado mineiro. Após uma longa jornada de muita tensão e determinação, trocas de tiros e vários perigos, o grupo chega do outro lado da divisa, na cidade de Além Paraíba. Já de madrugada, eles encontram um bar para jantar. E lá, entre conversação e descontração, que acontece um dos episódios mais irônicos e mais cômico dessa história. Paulo Maloca, com sua boa aparência e sempre bem vestido, se torna um famoso cantor após viver uma noite de terror. Dá até autógrafo para o dono do bar por tocar e cantar. Depois, seguem em uma longa viagem até Valadares. Ao chegarem, todos com vida, são recebidos com admiração e muita emoção. Então vamos assistir e conferir tudo isso e muito mais, onde vai surgir uma outra situação para uma nova operação. E os dois que estavam com ele correram para dentro do bar. E o que estava lá dentro saiu atirando em mim. Eu instintivamente abaixei, só abaixei. E tiro comendo para todo lado. É que os outros dois que correram para dentro do bar também estavam armados. Então eu pensei, estou morto, não tem jeito. Mas quando eu olhei, na verdade, era o cabo Carlinho, mais o Eliseu e o sargento Juarez revidando, atirando, atravessando a rua e atirando nele. O que saiu, eu acredito que deve ter tomado uns 10 tiros. Os outros que estavam dentro do bar, o Eliseu, mais o sargento Juarez, atirando sem parar, o Carlinho recarregando o revólver, e tiro para todo lado. Os que estavam dentro do bar, até o dono do bar, sumiram todo mundo. E o Juarez, mais o cabo Carlinho, invadiram o bar, e eu levantei e olhei na rua, passei a 9mm, procurando alguma outra reação, e eu olhei, os dois no chão. Eu falei, tá tudo certo. Quando eu vi o cabo Carlinho, mais o Eliseu e o Juarez saindo de dentro do bar, procurando também mais alguém, alguma reação, eu tranquilizei. O sargento Juarez veio em minha direção, me olhou, me abraçou e perguntou, você não está baleado? Eu me olhei e falei, eu acho que não. O que tinha atirado em mim estava morto, caído no chão. Uma pistola 7,65 da Taurus que estava na calçada ao lado do seu corpo. Então o sargento Juarez foi até o cabeça, levantou sua camisa e na cintura dele estava um revólver Ross, 4 polegadas, cano ventilado, e ele recolheu. E foi também na pistola que estava no chão e recolheu ela também. E disse, vocês vão me desculpar, mas eu não vou deixar essas armas aqui para outros bandidos igual esse se armar. Essas eu vou levar. Ele falou, vamos embora. E os três saíram rapidamente em direção ao carro. E eu ainda fiquei parado, olhando para dentro do bar, se tinha alguma nova reação, mas não apareceu ninguém. Então eu olhei para os dois no chão e pude perceber que o cabeça mexeu. Eu me aproximei dele e vi que ele estava mexendo com a boca, tipo querendo falar, e os olhos abertos, olhando para mim. Então eu virei a minha pistola 9mm, engatilhei ela, desci e enfiei ela debaixo do queixo dele e puxei. O cérebro dele pregou todo na parede do bar. E eu falei, isso
é pelo Elias e por você rir de mim. Depois eu passei ela assim na rua procurando se tinha alguém em alguma reação e pude perceber que não tinha ninguém, não ficou nem cachorro na rua. Eu pensei, realmente, aqui é o Rio de Janeiro. E um tiro é um tiro em qualquer lugar. Não ficou ninguém para olhar. Então eu ouvi o Juarez gritando, vamos embora! Fui em direção a eles rapidamente. Chegando lá, estavam todos do lado de fora, com as armas em punho, me esperando, para qualquer situação ou reação. E aí o cabo Carlinhos me perguntou, o que foi aquilo? E eu falei, o último acerto de conta meu. Então o sargento Juarez falou, vamos sair daqui. E nós entramos 4 no carro e ele arrancou. Entra numa rua daqui, entra em outra dali, até nós chegarmos na rodovia Santos Dumont, a BR-116, que dava acesso a Minas Gerais. Quase 200 quilômetros da cidade de Além Paraíba. Pareceu uma eternidade, porque não queríamos parar até estar em Minas. Então o sargento Juarez tocou direto, sempre acelerando. Eu me lembro que mesmo assim, nós levamos cerca de 2h30, 3 horas, até a divisa, até a cidade de Além Paraíba. Quando nós chegamos lá na cidade, nós nos tranquilizamos, porque ali nós já estávamos fora do estado do Rio de Janeiro, em Minas Gerais. Então, começamos a percorrer as ruas da cidade para a gente jantar ou lanchar, até que avistamos um homem fechando um estabelecimento. E pela placa era um bar-restaurante. Então nós paramos e eu falei, deixa eu conversar com ele. E eu disse, estava bem apessoado, de blazer e tudo, ele ficou me olhando, olhou para o carro, meio cismado, e eu falei, o senhor já fechou o comércio? Ele falou, estou encerrando. Eu falei, será que não teria como o senhor nos atender? É porque nós estamos vindo lá do Rio de Janeiro, estamos todos morrendo de fome. Se o senhor tiver aí, qualquer coisa que o senhor tiver, pode ser um salgado, um misto quente, qualquer coisa, só para a gente dar uma forrada. Ele ficou olhando, olhou para mim e falou, olha, já são mais de 1 hora, mas eu vou atender vocês. Então eu falei, desce, ele vai nos atender. Aí todo mundo desceu, nós entramos, ele ficou olhando assim para mim, foi lá na frente, voltou e falou, eu não costumo atender ninguém a essa hora, é muito perigoso, mas vocês parecem não ter problema, principalmente você, rapaz, com esse cabelo, essa roupa, parece até um artista. Então o sargento Juarez falou, como o senhor adivinhou? Ele é cantor. Aí ele disse, é mesmo? Você é cantor? É sertanejo? Eu falei, sou. E o Juarez continuou, ele é de uma dupla, ele é sobrinho do Chitãozinho e Chororó. Ele falou, olha, mas não é que parece mesmo? Aí o Juarez pôs pilha. Rapaz, eu não sabia o que falar, fiquei só escutando. Ele falou, o dono do bar, eu gosto demais daquela música, O Fio de Cabelo, de Chitãozinho e Chororó. Eu sou apaixonado por aquela música. Eu falei, eles cantam ela também. E ele falou, mas que bom, então eu vou atender um artista aqui hoje. Aí ele virou e falou, vocês vão me desculpar, mas eu poderia pedir uma coisa? Aí eu pensei, meu Deus, será que esse homem vai pedir para eu cantar? Aí o Juarez falou, pode falar. Ele falou, eu gostaria só de fechar a porta, porque como eu falei, está muito tarde, para não vir mais outras pessoas e incomodarem a gente aqui. Aí eu falei, ainda bem. Aí foi lá, acabou de fechar a porta, ele voltou e falou, o que vocês querem comer? Aí nós falamos, qualquer coisa, se o senhor puder nos servir. Como eu falei, eu não costumo atender ninguém a esse horário, mas já que vocês estão aqui e você é artista, mas deixa eu perguntar, e vocês? O que fazem com ele? Aí o Juarez falou, não, nós só somos segurança dele, nós somos segurança da dupla. Eu falei, muito bem. E como é que chama a dupla? Então o Juarez falou, é Paulo e Paulinho, os dois são irmãos gêmeos. Ele falou, é mesmo? Nossa, essas duplas sertanejas de irmãos já fazem sucesso, ainda mais irmãos gêmeos. Aí falou, os dois cantam demais, tocam demais, não sei, eles atiram demais. Aí olhou, atiram demais?
é uma gíria que a gente usa, nossa segurança, você está entendendo, para dizer o tanto que eles tocam. Ele falou, bem, eu vou fazer para vocês um arroz, um feijão, uma salada e o prato principal, uma traíra desossada. Vocês gostam? Aí eu falei, se não for pedir demais, não demora. Já está tudo pronto. Só vou dar uma ajeitada e fritar a traíra. E ele entrou lá para a cozinha, então eu olhei para o Juarez e pensei, fila da puta. Mas foi a primeira vez que eu pensei em xinguinha. E tal, e o cabo Carlinhos, mas o Eliseu rindo, sentado. Aí o Eliseu falou assim, olha aqui, não dá para o senhor nos adiantar aqui uma situação, não, de uma pinga? Uma pinga, uma cerveja? Ele falou, não, é para já. Aí foi lá, pegou a cerveja, ele pegou a pinga, aí o Eliseu tomou, abriu a cerveja, colocou os copos na mesa. Então o Eliseu falou, essa cachaça dá boa, pode deixar a garrafa aqui em cima da mesa e descer outra cerveja. Nós temos que comemorar o show dessa noite. Foi muito bom. Morreu até gente de tanto gostar, todos bebendo, comemorando, principalmente por ninguém ter sido ferido ou baleado, apenas os mortos. Esse foi o resultado. E aí o senhor dono do bar começou a servir o jantar. E conversando com todos, sempre me olhando, e aí aconteceu o que eu tinha medo. E ele falou, será que você poderia cantar um dos seus sucessos para mim? E eu olhei para o Juarez e pensei, olha a enrascada que você me meteu. Pior do que o tiroteio lá no Rio de Janeiro. Lá pelo menos eu sei atirar. E fiz o meu papel. E agora, como que eu faço para cantar? Então o sargento Juarez, com toda a sua experiência e estado de espírito, falou, o senhor vai nos desculpar, mas o Paulo aqui só canta em dupla com o irmão. Ele é a segunda voz. Ele faz o grave. O Paulinho, irmão dele, que faz o agudo, a primeira voz. E eles só cantam tocando viola. Tocam demais. O senhor precisa de ver os dois, como que eles atiram. É nossa gíria. Então nós rimos, eu tomei mais um copo de cerveja, como se fosse água, após o aperto de ter que cantar, e ele perguntou, o que vocês acharam? Aí todos agradeceram, falaram que estava bom demais, e eu disse, olha, o senhor quer saber a verdade? Essa foi a traíra sem espinha, melhor que eu comi em toda a minha vida. Eu jamais vou esquecer dessa noite, o senhor pode ter certeza. Então depois eu acertei o jantar, dei a ele uma boa gorjeta, nos despedimos, e quando nós estávamos saindo, ele falou, olha, sem querer abusar, mas, rapaz, você poderia pelo menos me dar um autógrafo? Aí eu olhei novamente para o sargento Juarez e pensei. E falei, por que não? Aí ele rapidamente foi lá, pegou um caderno, uma caneta e disse, pela primeira vez, seu nome. Você poderia dedicar a mim, Roberto, e a Lia, minha esposa? Eu falei, claro, com certeza. Então eu escrevi. Para o senhor Roberto e a dona Lia, com atenção e carinho do cantor Paulo, da dupla Paulo e Paulinho, assinei e datei. E ele ficou todo feliz. Então me agradeceu, nos despedimos e saímos, e o cabo Carlinhos assumiu a direção, e na questão adequada, dentro do carro, todos caindo na gargalhada. Com certeza, aquela situação serviu para quebrar todo o clima de tensão em meio ao tiroteio no Rio de Janeiro. Para falar a verdade, poucos quilômetros para frente, eu dormi. Adormeci. Apaguei. Nós rodamos aproximadamente uns 400 quilômetros. 6 horas de viagem. Eu só acordei chegando em Valadares. Aí o sargento Juarez olhou para mim e falou, como pode uma pessoa matar os outros e dormir desse jeito, nessa tranquilidade? Então eu respondi, é a minha consciência tranquila daquilo que eu fiz que era o certo. Quando chegamos na casa do Eliseu, já era dia. Eu olhei no relógio, eram 8 horas da manhã de domingo. Então o cabo Carlinhos parou o Monza e buzinou várias vezes, como que comemorando. O pessoal do Eliseu, a família toda, subiu correndo e com cara de assustados, olharam para o carro. Quando eles viram, nós quatro descendo, a dona Elza disse, graças a Deus,
vocês voltaram. Voltaram todos. E eu fiquei observando. Todos os filhos vieram pedir bênção ao pai, beijaram a mão do Eliseu, e o Mazinho pediu bênção ao cabo Carlinho, que era o seu padrinho. Depois ele veio até mim e disse: como foi lá? E eu disse: realmente eu pude constatar que lá ou cá, um tiro é um tiro em qualquer lugar. Depois vamos conversar. Então nós todos entramos, descemos, e a dona Elza, como sempre, preparou uma mesa farta de café, com queijo, requeijão, bolo, broa, biscoitos e tudo mais. E após o café, o Mazinho, o técnico lá, eles não estavam aguentando e queriam conversar. Queriam conversar comigo, saber como foi lá no Rio de Janeiro. Então nós subimos e fomos lá para a garagem. E lá eu contei tudo a eles, principalmente sobre o aperto que passei. E como o pai deles, o Eliseu, mais o cabo Carlinho e o sargento Juarez, com toda a coragem e disposição, conseguiram me salvar daquela situação. E o Mazinho perguntou: e você teve medo? E eu respondi: eu acho que só tive medo de perder e não vencer. Mas eu já tinha levado ele com um tiro certeiro na cabeça. Essa era a minha missão naquela questão. Acho que em algum momento todos nós temos medo de morrer. Mas eu acredito que morrer honrado é muito melhor do que morrer em uma cama deitado. Nesse caso, o mesmo risco que corre o pau, corre o machado. Também contei para eles a parte cômica do jantar lá em Além Paraíba. Depois de tantos anos, de tudo que vivi e sofri, eu acho que foi a primeira vez que eu chorei de rir. Depois o restante do pessoal subiu, já bem mais descontraídos, e ficamos conversando, todos relembrando tudo que aconteceu. Mas a parte mesmo que todo mundo queria contar era a parte do bar, em que eu era boa pinta e tinha virado artista. E o sargento Juarez, parecendo um menino, toda hora contando e só rindo. Aquela situação que ocorreu sobrepôs até o que morreu. O tempo passou e a dona Elza subiu e chamou todos para almoçar. Depois, eu e o cabo Carlinho fomos embora descansar. Os outros ficaram por lá. Na segunda-feira, bem cedo, eu já estava na delegacia. Como sempre, à disposição para qualquer operação. Até que na quinta-feira, o Mazinho foi na delegacia. E como sempre, ele pediu para me chamar. Então nós atravessamos a rua e fomos até o bar para conversar. Então ele me disse: você vai me desculpar, mas o pai pediu para te chamar porque está precisando conversar. Acho que não tem muito jeito. É que o Marcelão descobriu o endereço do outro sujeito.